Eu estava amarrado em uma cama macia com meias pretas pela minha esposa. Uma sensação gelada e suave veio do meu pulso. Olhei para baixo. Minhas mãos estavam firmemente amarradas à cabeceira da cama com um par de meias pretas. Liu Huyan estava sentada na beira da cama. A ponta dos dedos deslizou pelo meu rosto, lambendo o canto da minha boca e me disse: marido, vamos para casa. Não era assim antes. Eu era um lambe-botas contratado por 5 anos. Mais tarde, minha esposa sofreu um acidente de carro e ficou em estado vegetativo. Eu cuidava dela dia e noite, mas sua alma flutuava no ar me xingando por estar atuando, até que meu irmão invadiu. Ele revelou todos os meus segredos. Ela acordou milagrosamente e então ela mudou de uma cabeça de amor para uma louca. Eu fugi por 2 anos até que, neste dia, eu estava pegando bonecas com uma santa estrangeira. Quando me virei, a vi. Naquela noite, fui amarrado na cama por ela com meias pretas. Ela lambeu o canto da minha boca e me perguntou: você não estava morto? Meu irmão assistiu a um anúncio de 15 segundos para te ressuscitar, na unidade de terapia intensiva. O som de bip soava como um despertador mortal. Olhei para Liu Huyan na cama cheia de tubos. Sem expressão. Ela é minha esposa, nominalmente. Agora ela está em estado vegetativo. Contei nos dedos. Contrato de 5 anos. Restam os últimos 3 meses e 90 dias. 5 milhões são suficientes para minha irmã e eu passarmos o resto de nossas vidas sem preocupações. Também é suficiente para o fundo de educação da santa estrangeira. Então o céu é vasto e o mar é largo. Eu sou libertado após cumprir minha pena. O médico pegou o relatório e me encontrou com uma expressão séria no rosto. Senhor Qin, o dano cerebral da senhorita Liu é muito grave. A probabilidade de acordar é extremamente baixa. Ela sugeriu abandonar o tratamento excessivamente caro e agressivo. Mudar para uma clínica de repouso comum. Em termos leigos, é esperar pela morte. Eu olhei para ela calmamente. Mude para o melhor quarto VIP individual. Você não deve se preocupar com as despesas. O médico entendeu mal e o olhar mudou de simpatia para admiração. Ela provavelmente pensou: isso é amor, certo? Mas ela não sabe que nós apenas nos casamos por contrato. Estou apenas protegendo a segurança pessoal de Liu Huyan, desde que ela ainda tenha um sopro de vida. Minha missão não será considerada um fracasso. E a família dela não é pobre. O quarto de luxo é muito silencioso. Apenas o som do equipamento. Abri a toalha quente e comecei meu trabalho diário. Limpando seu rosto, pescoço e braços. Cada centímetro de pele, movimentos padrão, força uniforme. Como cuidar de uma porcelana cara, virando, dando tapinhas nas costas. Lidar com excrementos e depois massagear músculos rígidos, tudo de forma organizada. Sem emoção alguma. É um trabalho, digo a mim mesmo. Último passo. Esposa é realmente boa, tão paciente. Ela definitivamente vai melhorar. Não disse nada, apenas balancei a cabeça. Nenhum traço de emoção no meu coração. Melhorar, o melhor. Acordar e ser aquela senhorita que sempre me irritou. Meus dias seriam mais difíceis. É bom que ela esteja deitada assim. Nós dois podemos ficar quietos. Olho para seu rosto pálido, aquela boca que já cuspiu. Inúmeras palavras duras para mim, agora fechado em silêncio. Que raro. Eu até sinto que, nesses 5 anos, este é o momento em que nós dois estamos em paz. Eu sei, minha aparência neste momento, aos olhos dos outros, deve ser tão apaixonada que pode ser transformada em um filme. Um homem que não abandona. E agora está cuidando de uma esposa em estado vegetativo. Atuando? Eu atuei por 5 anos, já me acostumei. Só que eu não sabia que a plateia desta peça tinha mais uma pessoa invisível, ela mesma. Sua alma está pairando no teto, cruzando os braços, me observando atuar com um sorriso frio. Seus olhos estão cheios de desprezo. Pare de fingir, Qin Qian. Se não fosse meu pai me forçando, você nem teria qualificação para tocar no meu dedo do pé. Eu amo a Ming. Você é o culpado por nos separar. Você não passa de um cachorro criado pelo meu pai. Sua alma está pairando no ar, lembrando do passado. Não são coisas boas. Nossos 5 anos de casamento são como uma novela ruim em repetição. Eu sou obediente a ela em tudo, ouço tudo o que ela diz. Se ela diz leste, eu não ouso ir para o oeste. Se ela diz que a sopa está salgada, eu a jogo fora imediatamente e faço outra. Se ela quiser comer salgadinhos de xinxi no meio da noite, eu dirijo por toda a cidade para comprar. No fim, ela olhou para eles. Virou a cabeça e disse que não estava com apetite, jogando-os diretamente na lixeira.
Porque não foi a mim quem comprou. Para mim, ela é uma rainha intocável, aos olhos dela. Eu sou um cachorro que abana o rabo por dinheiro. Tudo o que faço é para agradá-la. Para agradá-la, aquele pai que me paga é barato. Uma atuação nauseante. O médico disse para conversar mais com a paciente. Use vozes familiares para estimular o córtex cerebral dela. Há uma possibilidade de despertar. Então, adicionei mais uma tarefa diária. Hoje, dia ensolarado a nublado. Temperatura máxima de 28 graus. Bom para atividades ao ar livre, mas provavelmente não para você. Últimas notícias. As ações da Bi caíram novamente. Ainda bem que não comprei. O novo cardápio pintado hoje no refeitório de baixo. A carne de porco cozida parece boa. Sentei-me na beira da cama e li as notícias no meu celular com uma voz monótona. O conteúdo é tão chato quanto estar em um conselho de administração. Eu não sei. Liu ruía no teto. Está movendo suas orelhas ilusórias com irritação. Abri a embalagem e retirei o tubo de infusão. Retirei o ar e inseri habilmente a agulha na medicação. Pendurei-a no suporte de infusão. Ajustei a taxa de fluxo para 60 gotas por minuto. Nem uma gota a mais. Nem uma gota a menos. Toda a sequência de movimentos é suave e precisa como uma máquina com um programa definido. Terminei o trabalho. Encostei-me na cadeira. E fechei os olhos para descansar. Sua alma estava flutuando na minha frente, examinando meu rosto calmo. O desprezo em seus olhos é ainda mais profundo. Olhos, então olhos. No fundo, você espera que eu nunca acorde, para que você possa ficar com o dinheiro do meu pai, morar na minha casa e viver uma vida de superioridade. Que jogada inteligente! Quanto mais ela pensa, mais sente que sua suposição está correta. Seu ódio por mim quase se solidificou. Ao mesmo tempo, seu coração está cheio de saudade de Yiming, a luz branca da lua. Ming, por que você ainda não veio me ver? Venha me tirar daqui. Não quero mais ver este homem nojento. Ele espera que seu herói o resgate de mim, o demônio. A porta do quarto foi aberta com um chute. Meu irmão, Wen Yang. Ele invadiu impetuosamente como uma chama ambulante. Pá! Com um baque, 2 pacotes de remédios chineses escuros foram jogados na mesa de cabeceira. O impacto fez o copo d'água tremer. Peguei um tônico para você. Ele respirou fundo, apontando para meu rosto e xingando. Se continuar assim, você vai se acabar. Olha para sua cara, branca como um fantasma. Quem não sabe pensaria que meu irmão está com insuficiência renal. Eu não olhei para trás. Obrigado. Eu me virei. Examinei cuidadosamente todos os indicadores de Liu Ruian e cobri-a com o cobertor que havia escorregado. Meus movimentos eram estáveis, sem um pingo de emoção supérflua. A raiva de Wen Yang explodiu de repente. Ele agarrou meu pulso com força. Você ainda se importa com ela, Qin Qian? Você está doente? Você acha que o que essa ingrata fez não é o suficiente? Ela já te agradeceu alguma vez? Liu Ruian, no teto, cruzou os braços, com uma expressão confusa. O que ele fez por mim? Suas sobrancelhas translúcidas estavam franzidas. Não é só ser um burro de carga. Lavando roupa e cozinhando para mim? Meu pai já pagou por isso, não há nada a dizer. Vendo que eu não dizia nada, Wen Yang ficou ainda mais furioso, elevando a voz em 8 oitavas. Você a serve como um animal, cuidando da vida dela, protegendo sua segurança, compreendendo suas emoções inexplicáveis. O que você ganha com isso? Que ela te xingue. Que ela te ignore. Até mesmo aquela melhor amiga dela, Ansha, não aguentou e disse coisas boas para você. E ela terminou a amizade com ela. Depois, ela até foi cercada por idiotas enviados por ele. Você esqueceu? Só porque ela aconselhou Liu Ruian a ser gentil com você, ela sem parar te criticou. E você ainda estava envolvido com eles. Finalmente, eu reagi. Soltei a mão dele. Não diga mais nada. Minha voz era muito baixa, mas carregava uma frieza indiscutível. Não adianta dizer isso. Está quase. O tempo está quase acabando. Wen Yang ficou atordoado, com uma expressão de idiota. Que tempo está quase acabando? Você ficou louco? Uma mulher que te maltrata tanto. Você não está delirando por causa do trauma emocional dela? Eu puxei os cantos da minha boca. Como é possível? Wen Yang ainda queria dizer mais alguma coisa, mas foi interrompido pelo frio nos meus olhos. E Liu Ruian, flutuando no ar, sentiu-se confusa pela primeira vez. Anqingji foi bloqueada por um inimigo. Ela só se lembra de ter brigado com Anqingji no começo. Depois disso, Anqingji nunca mais a contatou. Ela pensou que era a senhorita Anqingji.
com os ciúmes dela e da covardia de um homem. Acontece que foi por minha causa. A alma de Liu Huiyan, pela primeira vez, começou a se sentir chocada. As palavras de Wen Yi eram como um martelo, abrindo uma rachadura em seu entendimento sólido. Será que além de cozinhar e ser um lambe-botas, há algo que eu não sei? Wen Yang, vendo que eu era inflexível, provavelmente ficou furiosa. Seu rosto bonito ficou vermelho, como um camarão cozido. Qin Qian, você ficou estúpido por ser maltratado? No segundo seguinte, apenas ouvi, rasgando. Minha camisa de manga curta foi rasgada do colarinho por ela, e vários botões voaram, do peito ao braço. Duas cicatrizes não oficiais foram expostas ao ar. Uma atravessava o peito, a apenas alguns centímetros do coração. A outra, do meu ombro até a mão. Na pele úmida e excessivamente pálida, pareciam duas rachaduras feias que nunca cicatrizariam. Wen Yang apontou para as duas cicatrizes, com os olhos vermelhos. Está vendo? Isso não é uma marca de nascença. Você não se lembra daquele ano na faculdade? Ela virou a cabeça e olhou furiosamente para Liu Huiyan na cama, como se quisesse que ela ouvisse. Sua nobre esposa agora, no meio da noite, tinha que ir para fora do campus, para encontrar seu luar branco. E então, encontrou alguns bandidos bêbados. Não foi diretamente nocauteada e quase foi arrastada para o bosque. E o herói luar branco dela? A voz de Wen Yang estava cheia de desprezo e zombaria. Fugiu sem olhar para trás, deixando-a sozinha. E você? Seu idiota! Ela me empurrou para perto da cama, apontando para o meu nariz e gritando. Você correu para salvá-la. Sob o teto vazio, parecia sentir um calafrio. Até a temperatura no quarto parecia ter diminuído um pouco. A alma de Liu Huiyan estava pálida. Claro que ela se lembrava daquele assalto. Essa era uma pincelada forte e colorida na história de amor dela e de Aming, na versão dela da memória. O herói que a salvou do perigo. O sarcasmo de Wen Yang continuava. Você levou 3 facadas por ela, 3 facadas, quase morreu naquele beco quebrado. E no final, todo o crédito foi dado àquele covarde que fugiu. Ela acordou. E a primeira coisa que viu foi seu amado intocado. Puta merda. É uma pena que o prêmio de melhor atriz do ano não seja dado a ela. E você, Qin Qian? Você é um palhaço puro. O mundo da música não consegue encontrar outro como você. Jian Fuxi assistiria e acenderia um cigarro para você, dizendo, irmão, obrigado pelo seu trabalho duro. Viacom é Alimbar. Eu não disse nada, porque o que Wen Yang disse era verdade. Depois daquilo, fiquei no hospital por mais de um mês, recuperando minha vida. Quando voltei para a escola, minhas notas ficaram muito para trás. O pai dela, tio Liu, até ligou especialmente, pedindo para ela me ajudar com os estudos. O que ela disse na época? Ele é um homem adulto. Não consegue estudar sozinho? Não é uma criança. A Ming se machucou para me salvar. Eu tenho que cuidar dele. Não tenho tempo para cuidar de mais ninguém. A propósito, ela foi se preocupar com seu amado, que estava gravemente ferido. Eu lembro. Ela estava tão angustiada na época que queria ver a ferida de Aming. O que Aming disse? Não olhe, Huiyan, a ferida é assustadora. Tenho medo de te assustar. Por você, essa pequena lesão não é nada. Pensando bem, foi uma atuação de nível de imperador do cinema. Ele nem tinha um band-aid no corpo. O que ela usa para controlar as pessoas? Com sua pele mais grossa que a muralha da cidade? Enormes dúvidas provavelmente já explodiram na alma de Liu Huiyan. Em seu estado de alma pálida, seus dedos inconscientemente acariciam seu peito, aquela cicatriz mais longa. Sem tato, mas olhando para o irregular, e há uma semana. A voz de Wen Yang se elevou mais um grau, cheia de... Essa garota tola sofreu um acidente de carro. O banco de sangue do hospital está em crise. Você tem que correr como um idiota? Tirar seu próprio sangue para salvá-la. Ela apontou para o meu rosto, angustiada. Decepcionada porque eu não sou o que ela queria. Olhe para você agora. Tirou 400 centímetros cúbicos. Você não se importa com a sua vida? De que adianta essa pessoa em estado vegetativo? Ela vai acordar? Finalmente franzi a testa. Wen Yang, deixe isso para lá. Um grande alvoroço no quarto do hospital. Que tipo de comportamento é esse? Eu faço tudo isso. Tenho minhas razões. Que razões? Que razões poderiam fazer você não se importar nem com sua vida? Ela quase riu com raiva. Você é um coringa, um Pleasant-Goat, Xi-Yang. É um Tom e Jerry. Você é a versão especial do Pleasant-Goat, Xi-Yang. Todos os Pleasant-Goats, Xi-Yang,
Estão entrando no covil do lobo, para serem cozidos em fundi, e você ainda está montando guarda na porta para ela. Você comove o céu, comove a terra, comoveu a si mesmo. E o resultado? No coração dela, só existem os Pleasant Goat, Xiang Yang, e o Jerry Mouse, Jie Hui Shu. As palavras de Wen Yang são como uma faca enferrujada, serrando para frente e para trás no meu coração. Finalmente não aguentei mais. Então, o que posso fazer? Minha voz é muito baixa, mas carrega um cansaço frio. A única coisa de que mais me arrependo agora é de não ter admitido que fui eu quem levei aquelas 3 facadas. Mas como eu poderia admitir naquela época? Fiquei deitado no hospital por mais de um mês antes de voltar para a escola. Aquele raio de luar branco dela já havia encenado todo o roteiro na frente dela com a aura de um herói. Com a obsessão dela por Imin naquela época, se eu aparecesse e dissesse a verdade, você acha que ela acreditaria em mim? Eu ri sarcasticamente. Ela só pensaria que eu era desprezível e ciumento do herói da família dela. Até mesmo o crédito por salvar sua vida eu queria roubar. Nessa hora, meus dias ao lado dela seriam piores que o inferno. Deixe-me em paz. Mesmo se ela explicasse pessoalmente para ela, ela consideraria como vento que entra por um ouvido e sai pelo outro, achando que era o pai dela que estava tentando nos juntar e a estava enganando de propósito. Ela nem acredita no próprio pai. Eu, que recebo dinheiro para fazer as coisas, não sou nada. Assim que terminei de falar, o ar em todo o quarto pareceu congelar. A alma de Liu Huya no teto não estava mais entrando em colapso, mas completamente estilhaçada. Tirando o sangue. Ela me fez uma transfusão de sangue. Não é à toa que ela está pálida como um fantasma. Mesmo nos dias anteriores a vir aqui, ela já estava quase morrendo. Ela se lembrou que seu pai realmente tinha mencionado a ela. Seu tipo sanguíneo é RH negativo raro, comumente conhecido como sangue panda. O pai também disse, Qin Qian e a criança têm o mesmo tipo sanguíneo que você. Essa é uma das razões pelas quais eu a escolhi. Naquela época, como ela respondeu? Pai, você acha que não é nojento? Você só está contratando um guarda-costas e ainda precisa combinar o tipo sanguíneo. Você está tratando ele como o quê? Um banco de sangue ambulante? Agora que penso sobre isso, ela é a mais nojenta. Ela nunca se importou com nada sobre mim. Inúmeros fragmentos de memória que ela ignorou. Neste momento, são como o vidro mais afiado, cravando em cada centímetro de sua alma. O que eu preparei para ela? É sempre comida quente, porque o estômago dela não é bom. Ela reclama que é gorduroso. Despeja fora. Eu sempre deixo uma luz amarelada acesa na sala quando ela volta à tarde. Porque ela tem medo do escuro. Ela me repreende por ser intrometido e desperdiçar eletricidade. Eu silenciosamente preparo água de açúcar mascavo e adesivos de calor durante o período menstrual dela, porque ela sempre fica pálida de dor. Ela diz que tem cheiro de remédio chinês, é fedorento e joga diretamente no ralo. Esses detalhes que ela desprezou e zombou no passado, agora pesam como 1000 quilos. Sufocando-a, incapaz de respirar, ela começa a se examinar. Sua indiferença comigo. Ser mesquinha e ignorante é realmente razoável? Ela a tratou como uma ferramenta comprada com dinheiro. Vem quando é chamado, vai quando é dispensado. Mas e se essa ferramenta sempre esteve protegendo-a com sua vida? Ela ainda é cega e insensível? Ela pegou a glória que deveria ser dela e colocou na cabeça de outra pessoa com suas próprias mãos. Ela é culpada? Asterisco para asterisco. Wen Yang saiu furioso, batendo a porta. O enorme som, realmente o mundo inteiro ficou em silêncio. No quarto do hospital, resta apenas um som rítmico, asterisco ping asterisco. A alma de Liu Huya encolhe-se no ar, como um bebê abandonado pelo mundo. Chorando silenciosamente, pela primeira vez, sentindo uma dor lancinante por mim. Por trás dessa dor, existe um enorme abismo que ela não ousa tocar. Afinal, quanto ela me deve? Quem é a pessoa que a ama? Depois que Wen Yang saiu, a porta bateu tão forte que o mundo inteiro ficou em silêncio. Restava apenas um som monótono de bi constante. Inexpressivo, inclinei-me para pegar os 2 pacotes de remédios chineses pretos, com um forte cheiro de ervas. Um pouco sufocante. Wen Yang é sempre assim, como um petardo que explode facilmente. Mas o que ele disse é verdade, eu realmente sou um palhaço. Mas até um palhaço precisa comer. Coloquei os pacotes de remédio ordenadamente na mesa de cabeceira e vou preparar uma xícara para beber mais tarde. Não posso desmoronar nos últimos 3 meses. Caminhei até a cama e olhei para Liu Huyan, que estava quieta na cama. Seu rosto parecia menor do que antes.
Pálido como papel, peguei seu braço. Comecei a fazer exercícios nas articulações, pulsos e cotovelos. Ombros. Movimentos leves e precisos. Murmurei para mim mesmo, como se estivesse falando com ela, ou comigo mesmo. Um médico me disse para fazer isso. Disse que isso pode retardar a atrofia muscular. Se você acordar, a recuperação será mais rápida. Ok. E internamente, é melhor não acordar. Não quero mais ver aquele rosto cheio de desprezo e desgosto. Não quero mais ouvi-la dizer, Kim Kian, você é tão impulsivo. É melhor ficar deitada assim, é bom para nós dois. Apertei seus dedos finos. No teto, a alma de Liu Huiyan flutua bem acima de mim. Ela olha para meu rosto pálido, olha para as olheiras escuras sob meus olhos. Observando meus movimentos ligeiramente fracos devido à perda de sangue não excessiva. Pela primeira vez, ela me observa tão seriamente, não com aquele olhar condescendente de antes. Nem com desinteresse frio, mas com pena, com culpa. Com emoções complexas indescritíveis. Ela se lembrou da sala de estar. Sempre havia uma luz amarelada e uma figura cochilando no sofá. Ela olha para os pontos de agulha no meu braço, as marcas deixadas pela coleta de sangue. Lembrando do que Wen Yang disse, 400 cc, o tipo sanguíneo dela é sangue panda. O banco de sangue estava em crise e eu, sem hesitar, arregacei as mangas. A alma dela treme, estende uma mão irreal, ela quer tocar meu rosto. Quer suavizar o cansaço entre minhas sobrancelhas, a ponta dos dedos dela pousa suavemente em minha bochecha. E então, sem obstáculos, atravessou, sem temperatura. Sem toque, nada, assim como ela. Como se nunca tivesse existido. E eu, de repente, sinto uma onda de frescor na testa. Como se algo frio roçasse meu rosto. Subconscientemente, levanto a mão. Toco minha testa, sentindo uma sensação indescritível de opressão. Como se um par de olhos estivesse me encarando fixamente, e uma onda inexplicável de frio. De repente, passou pela minha testa, muito leve, muito frio. Como se uma pena fria roçasse suavemente. Meus movimentos pararam. Subconscientemente, toquei minha testa. Não havia nada. É a ventilação do ar-condicionado soprando em mim? Olhei para o teto. A ventilação está do outro lado da sala, e a janela está bem fechada. Fiz uma careta. O que está acontecendo? Murmurei. Está esfriando? Não, essa sensação é estranha demais. Não resisti, toquei minha testa novamente. O frescor já se dissipou. Um pensamento absurdo surgiu. Será que tem algo impuro? Algum fantasma se interessou por mim? Dei um sorriso irônico. Disse ao ar, irmã mais velha, você não tem bom gosto. O que você viu em mim? Viu minha beleza? Ou viu este meu corpo que cuida de um vegetal, um bom marido 24 horas por dia? Deixa eu te contar. Sou muito pobre, só posso queimar papel de 1 centavo. Se você quer encontrar uma boia salva-vidas a longo prazo, vira à esquerda e vá para o quarto ao lado. O avô tem uma família rica. Depois de dizer, eu mesmo achei um pouco engraçado. Talvez eu esteja muito cansado ultimamente e estou tendo alucinações. Balancei a cabeça, querendo tirar essa sensação absurda da minha mente. Mas a sensação de estar sendo observado parecia ainda mais forte, até com um toque de tristeza inexplicável. Eu não vi, mas no ar acima da minha cabeça, uma gota de água transparente estava caindo do nada, atingindo o chão. Sem som, sem vestígios. Estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, querendo me dizer algo, mas eu não conseguia ouvir, nem ver. Estava começando a sentir uma energia estranha neste quarto de hospital. A porta do quarto se abriu com um estrondo. A melhor amiga da protagonista, Lin Lei, entrou correndo como um furacão. Ela era como um míssil guiado com precisão. Diretamente para a cabeceira da cama de Liu Huiyan. Huiyan, minha querida Huiyan. Como você pôde se machucar? O choro era tão pungente que parecia que ela iria junto com ela ali mesmo. Como você pode ser tão azarada? O que eu vou fazer? Ela estava sendo incrivelmente dramática. A atuação exagerada era suficiente para fazer os cachorros do andar de baixo uivarem. Eu fiquei de lado, observando a atuação dela sem expressão. Ela estava quase espremendo os olhos. Não admira que ela tenha estudado atuação. Essa habilidade básica é sólida. Peguei uma toalha nova e continuei limpando os dedos de Liu Huiyan, como se essa grande produção anual não existisse. Lin Lei se acalmou um pouco, provavelmente percebendo que eu, o único espectador, não estava cooperando muito. O choro diminuiu gradualmente. Ela soluçou,
virou a cabeça e me olhou com um olhar de ódio. E então o tom dela mudou, assumindo um ar de superioridade e ordem. Qin Qian, você deve cuidar bem de Liu Huyan. Ela é teimosa, mas tem um bom coração. Embora ela seja um pouco fria com você às vezes, no fundo, ela realmente se importa com você. Eu quase ri. Se importa comigo? Se importa com a minha posição. Talvez no topo da lista negra dela, certo? Eu estava torcendo a toalha lentamente, com um sorriso no canto da boca. Eu olhei para ela como se estivesse apenas conversando casualmente. Você não preferiria que ela morresse? A expressão de dor no rosto de Lin Lei congelou instantaneamente, como se estivesse usando uma máscara de gesso de má qualidade. Ela morrendo, ninguém mais vai competir pelo seu namorado. Você e seu amado não poderiam ficar juntos abertamente? A cor do rosto dela desapareceu num instante, o olhar perdido. Como um gato que pisou no rabo. Que bobagem você está dizendo? A voz dela ficou repentinamente aguda, com um tom levemente quebrado. Eu e Liu Yan somos as melhores amigas. Somos as melhores amigas. Que namorado eu teria? Quanto mais ela falava, mais confusa ficava. O olhar desviando para todos os lados, sem ousar me encarar. Neste momento, a reação dela é a melhor resposta. E o ar no quarto ficou ainda mais frio. O rosto de Lin Lei ficou ora azul, ora branco. Tão constrangedor que dava para cavar um buraco no chão com os dedos dos pés. Justamente nesse momento, a porta do quarto se abriu novamente. Li Min, o luar branco que ela tanto ansiava, chegou. Com uma aparência impecável, vestindo um terno bem cortado e o cabelo penteado perfeitamente. Eu a vi jogar a toalha que tinha na mão diretamente na bacia. A água espirrou por todos os lados. O protagonista chegou. O sarcasmo no meu tom. Até eu achei irritante. O verdadeiro amor de Li Yn voltou. Então, Li Yn, cuide dela. Eu, um estranho, posso vazar. Yi Min franziu a testa. Sem nem sequer olhar para mim, foi direto para o lado de Lin Lei. Ela falou com naturalidade. Como se estivesse declarando um fato. Ela é sua esposa, é claro que você deve cuidar dela. O que eu tenho a ver com isso? Ela finalmente lançou um olhar para Li Yn na cama do hospital. O olhar era de nojo não disfarçado. Quer que eu limpe a bunda dela? Impossível. Por que eu deveria? A atmosfera caiu a um ponto glacial. Era um frio penetrante, que vinha das profundezas dos ossos. Eu até acho que o fantasma feminino que eu imaginei no teto provavelmente já queria matar alguém agora. Pensei comigo mesmo, se a alma de Li Yn estivesse realmente aqui, ela provavelmente já teria sido pregada no lugar por essa frase. Ela amou por tantos anos. O homem que ela tanto amava achava repugnante sequer olhar para ela depois que ela virou um vegetal. Yimin parecia achar que não tinha sido cruel o suficiente e olhou para ela com impaciência. Aquele relógio famoso no pulso de Liu Huyan, que Liu Huyan deu. Se não fosse no ensino fundamental. Eu enganei essa idiota apaixonada para assinar um acordo de legado. Ela disse que me daria muito dinheiro quando morresse. Você acha que eu queria vir a este lugar azarado para enganá-la? Sinto que o ar de todo o quarto explodiu. Um vento forte e inexplicável passou zunindo pelos meus ouvidos, fazendo os pelos da minha nuca se arrepiarem. Aquela fantasma parece estar enlouquecendo. Eu não consigo ver, mas posso sentir uma raiva e um desespero histéricos, correndo loucamente em direção a Yimin. Eu até acho que o rosto de Yimin parece ter sido atravessado por algo, fazendo-a se esconder e contar inconscientemente. Neste momento, Liu Huyan está usando seus dedos ilusórios, agarrando repetidamente aquele rosto que ela amou profundamente. Vadia. Um homem vadio. Eu não sou uma cabeça de amor. Um mentiroso. Me enganando por tantos anos. Eu ainda não morri. Eu posso acordar. Você nem se incomoda mais em fingir? Não consigo ouvir os gritos silenciosos da fantasma, mas estou ansiosa. Yimin sendo despedaçado. A alma de Liu Huyan está enlouquecendo. O homem que ela amou por mais de 10 anos. Na verdade, só amo o dinheiro dela. Até fingir é uma perda de tempo. Yimin ignorou completamente a minha presença. Ela aproveitou a oportunidade para pegar a mão de Lei, que estava ao lado. O polegar ainda estava acariciando suas costas da mão, exibindo-se orgulhosamente. O movimento era como exibir um troféu barato que acabará de ser conquistado. Ao contrário da nossa Lei, o orgulho na voz dela quase transbordava. Tão sensata e atenciosa. Não só me dá dinheiro para gastar, como também rapidamente me entrega ela mesma. Lei se encostou timidamente nela,
como se não tivesse ossos. As duas não me consideravam um estranho. Nem consideravam aquela deitada na cama uma pessoa viva. O olhar de Jimin era como olhar para um monte de lixo. Varrendo Liu Huiyan na cama. Você acha que eu realmente a amo? Uma idiota ingênua apaixonada. Quando criança, algumas palavras gentis a enganavam completamente. E agora, quando cresceu, ainda finge ser uma virgem pura? Nem deixava tocar na mão. Que nojo. Aquela ventania invisível. Arrepiou cada pelo da minha nuca. Tenho certeza. Essa cena. Eu insistia nela, sentindo aquela teoria que ela tanto se orgulhava. Ao contrário de mim. Um dia de mãos dadas, 2 dias beijando, 3 dias e já transando. Essa é a velocidade normal de uma mulher? Só de ouvir, dá vontade de vomitar. Essa velocidade. Nenhum foguete é tão rápido quanto vocês dois. Esses dois realmente transformaram a falta de vergonha na personalidade deles. Pensei, Liu Huiyan já deve estar completamente de coração partido. Vegetando na cama. Ou acorda de raiva, ou morre de raiva, por causa da pessoa que mais ama. E da sua melhor amiga, pregadas juntas na coluna da vergonha. Se ela pudesse ouvir. Agora provavelmente se sentiria como uma piada enorme. E olhando para mim e para ela mesma ali parados em silêncio, uma cheia de tubos. Quieta como uma morta, e o outro inexpressivo, de pé reto como um guarda-costas. Nesse momento, ela finalmente deveria ter percebido quem é sincero, quem é falso, quem é o demônio em pele de gente, quem é o guardião silencioso. Eu não disse nada, apenas observei em silêncio. Então, essa minha performance de palhaço ainda pode assistir a um dueto de comédia? Cadê as palmas? Como eu não reagi, esses dois parecem achar que o monólogo não tem graça. Um deles virou o olhar para mim. Naquele rosto estava escrito um senso de superioridade barato. Achando que esse lambe-botas. Ela olhou para mim carinhosamente. Lambeu por 5 anos. O que conseguiu? Ela sequer olhou para você? Eu não disse nada, apenas a observei em silêncio. Às vezes, o silêncio é o melhor tapa na cara. Mas ela parece ter tomado meu silêncio como um fim de linha tácito. Ela sorriu com mais satisfação, como um furão que roubou uma galinha. Ela até se aproximou para falar algo. A voz não era alta. Sabe, sobre aquele dia em que alguém a defendeu de uma facada? Eu simplesmente disse que fui eu quem fez, e ela acreditou. Ela se aproximou um pouco mais. Abaixou a voz, com um tom cheio de ostentação, e passou a me amar ainda mais. Você não acha que ela é uma idiota completa, com a cabeça nas nuvens por causa de amor? Era como se uma brisa fria tivesse passado por mim. A janela estava fechada, mas meu cabelo se moveu. Minha família tem tradição em artes marciais. Embora não sejamos supersticiosos, sempre respeitamos os espíritos e fantasmas. Mas a irmã fantasma está muito ressentida. Mentalmente, dei um joinha para ela. Que audácia, um ataque suicida. Meu sexto sentido me diz. Talvez Liu Huiyan consiga ouvir o que está acontecendo lá fora. Mesmo a medicina moderna confirma que pacientes em estado vegetativo podem ouvir coisas do mundo exterior. Você não tem medo de morrer ou acha que alguém queimará dinheiro de papel para você depois que morrer? Eu pensei, é melhor você conseguir irritar Liu Huiyan até a morte. Se você me irritar, eu vou te admirar, pensei. Nesse momento, imagino que a pessoa na cama provavelmente já não está em colapso. Está entorpecida, com ódio, com vontade de reduzi-lo a cinzas. O espírito ao lado, vendo isso, também se apressou para acompanhar, começando a avaliar Liu Huiyan na cama. Olha só para essa cara de fantasma agora. Ele estalou a língua 2 vezes. Seus olhos estavam cheios de maldade, seca, magra e amarelada, como um cadáver recém-morto. Que feia! Ele ainda empinou seu peito não tão cheio. Ao contrário de mim, nutrida pelo meu amim, hidratada e viçosa. Minha pálpebra se contraiu. Nutrição? Senhora, sua escolha de palavras é realmente requintada. Vocês são como plantas e jardineiros? Ele pareceu sentir que não tinha dito o suficiente. Se não fosse por ele ocupando o lugar e não fazendo nada, se não fosse por esse caixa eletrônico ambulante, que ainda não explodiu, eu já estaria com o Minji abertamente. Ele jogou toda a culpa na pessoa na cama que não podia refutar. É tudo culpa dele. Senti que a brisa fria já havia se tornado um tornado, girando loucamente no quarto. Ilusão, deve ser uma ilusão. A alma de Liu Huiyan está gritando histericamente, mas ninguém consegue ouvir na realidade. Vocês dois conspiradores, que tenham uma morte horrível. Eu não vou perdoar vocês, mesmo depois de morta. Eu não consigo ouvir nada.
Eu só sinto que não posso mais ficar nesse quarto. Um tanto sufocante. Se eu ficar mais tempo, temo que esses dois idiotas me deem nojo até a morte. Embora muito do que eles disseram seja verdade, ainda é repugnante de ouvir. Eu olhei para este casal imundo. E então olhei para a silenciosa Liu Huyan na cama. Um deles provavelmente sentiu que meu silêncio era uma provocação. Ele finalmente perdeu a paciência. Seu rosto, cheio de superioridade, se virou para mim, revelando o propósito final de sua visita. Ei, Tiangou! Pare de fingir. Não deixe este idiota apaixonado desperdiçar recursos médicos. Terminando de falar, ele apontou para a máscara de oxigênio transparente no rosto de Liu Huyan. Aquela coisa. É sua única linha de vida agora. O tom de Yimin era como dizer que o tempo hoje está bom. Frio e presunçoso. Desconecte o tubo de oxigênio dele. Deixe-o ir em paz. Nós dois podemos receber o dinheiro mais cedo. Os olhos de Ling Lei brilharam instantaneamente, como duas lâmpadas acesas. Ele não podia esperar para implorar. Sim, sim. Desconecte-o. Um vegetal meio morto. Um inútil. Viver também é um desperdício de dinheiro. A alma de Liu Huyan não esperava que a pessoa que ela amou por tantos anos, a pessoa que ela protegeu por tantos anos realmente iria matá-lo com suas próprias mãos. Eu não esperava ainda mais. O limite inferior desses dois canalhas é ainda mais profundo que a fossa das Marianas. Vendo que eu não me movia, um traço de impaciência brilhou em seu rosto. Ele realmente deu um passo à frente sozinho e estendeu a mão. Realmente vai puxar o tubo de oxigênio de Liu Huyan. Cão inútil, você ainda quer ser um protetor de flores? Se você não agir, eu vou fazer isso. No instante em que sua mão estava prestes a tocar o tubo, eu agi. Meus 20 anos de dança não foram para praticar tai chi no parque. Tio Liu, na verdade, eu também posso chamá-lo de pai. Sua tarefa ao me contratar era proteger Liu Huyan, mesmo que ela só tivesse um sopro de vida sobrando. Com um estalo, eu agarrei Yimin. O pulso que ele estendeu e torci na direção oposta. Essa força. Eu mesmo senti que era um pouco cruel. Yimin soltou um grito de porco. Seu rosto inteiro se distorceu instantaneamente. O suor frio escorreu. Eu não dei a ele a chance de reagir e dei um chute. Este chute, usei a força de amamentar, bem no abdômen inferior dele. Ele foi chutado para trás como um saco de trapos, batendo nas cadeiras atrás dele. Caindo desajeitadamente no chão, eu o chutei com um pé e com a outra mão. Eu já havia pressionado o botão vermelho de chamada de emergência na cabeceira da cama como um raio, o alarme estridente ecoou instantaneamente por todo o andar. Passos desordenados vieram do corredor, seguranças e outros guarda-costas que estavam sempre de prontidão no posto de enfermagem correram para dentro na primeira vez. Sr. Kim, o que está acontecendo? Todo o quarto estava uma bagunça. Lin Lei gritou e atacou um no chão. No meio desse caos, eu peguei meu celular com uma cara fria. Meus movimentos não eram nem apressados nem lentos, como se estivesse pedindo comida para a viagem. Eu disquei 3 números. A chamada foi conectada. Eu disse ao telefone. Em um tom sem emoção, declarei os fatos. Alô, 110? Hospital do Povo número 1, Alalai. Número 28. Alguém está cometendo assassinato intencional no hospital. Provocação maliciosa. A segurança e a polícia chegaram rapidamente. Todo o andar tornou-se extraordinariamente animado por causa da minha operação. Um ainda estava fazendo birra no chão, amaldiçoando em sua boca com relutância, dizendo que eu estava intimidando as pessoas com minha influência. Lin Lei a abraçou, chorando como uma flor de pereira na chuva, denunciando-me como um maníaco violento. Encostei-me na parede, observando friamente o casal de palhaços. Última apresentação. Os policiais são muito experientes, eles assistiram à filmagem da vigilância. Um cada, eles os pegaram como se estivessem pegando galinhas. Peguei meu celular e disquei para o pai de Liu Huyan. Tio Liu, não se preocupe, eu conheço minha missão. Eu protegerei Huyan muito bem. Não há problema. As 2 moscas que você sempre se preocupou, deixa a polícia cuidar disso. Talvez desta vez possamos eliminá-los completamente. Huyan não deveria ter muita resistência. A ligação foi atendida. Desta vez, eles foram completamente esmagados. Huyan também não consegue acordar. Não vou enlouquecer e dizer que eu, como pai, desliguei o telefone. O mundo está em paz. 5 dias depois, as coisas foram totalmente compreendidas. O pai de Liu correu empoeirado. Ele parecia vários anos mais velho. Seus olhos vermelhos estavam densamente tecidos como uma teia.
Ele me disse que havia movido alguns relacionamentos. A pena de Lin Lei foi aumentada, tentativa de homicídio doloso, várias acusações combinadas. Pelo menos 5 ou 6 anos lá dentro. Ele deu um tapinha no meu ombro com um olhar sangrento no rosto. Assim está bom. Quando Rui acordar, ninguém vai incomodá-los. Vocês podem cultivar bem o relacionamento. Liu Huiyan, na forma de alma ao lado, também acenou com a cabeça e disse em tom de balão. Sim, marido, fique comigo bem no futuro. Eu sei que estava errada, meu cérebro não estava bom antes, tive um ataque. Que pena que não posso ouvir. Eu olhei para ela e balancei a cabeça calmamente. Tio Liu, faltam 3 meses para o contrato. Mesmo que ela acorde, nós não ficaríamos juntos. Ao ouvir isso, Liu Huiyan, que estava ao lado, abraçou com as mãos em forma de alma, querendo segurar minha mão e me mimar, mas atravessou meu corpo. Liu Huiyan, em estado de alma, disse, marido, não vá, eu ainda não te compensei. Como você pode fugir secretamente e não me querer? Eu realmente sei que estava errada. Se você quer dinheiro, posso te dar muito dinheiro, deixe meu pai te dar muito, muito dinheiro. Só você ficar comigo serve. Ele ficou atordoado. Depois de conviver por 5 anos, ainda não desenvolveu sentimentos. Eu sorri amargamente, puxando os cantos da boca, mas o sorriso não alcançou meus olhos. Não, como se eu nunca tivesse existido no coração dela, como se meu coração só tivesse a missão. Assim que as palavras foram ditas, o familiar ar frio no quarto voltou a atacar. Liu Huiyan, na forma de alma, flutuou e acenou na minha frente, dizendo, eu tenho você, eu realmente tenho você no meu coração. Só que eu não conseguia distinguir. Agora eu consigo distinguir. Você acredita em mim? Eu acho que senti algo gelado roçando meu rosto. Eu pensei ter ouvido um sussurro frágil. Você realmente nunca me amou? Eu não acredito. Eu não acredito que você só por dinheiro seria capaz de fazer tanto por mim. Liu Huiyan, na forma de alma, falou ao lado. Liu Fu suspirou profundamente, como se toda a sua força tivesse sido sugada em um instante. Também é. É tudo culpa minha por deixar você protegê-la na escola. Sua família é uma família de artes marciais. Seu pai também é um herói por bravura. Estou muito confiante em seu caráter. Então mais tarde, eu forcei você a se casar com ela. Ele fez uma pausa, com um toque de desculpa em seu tom. Mas, falando nisso, a corda arrebenta sempre no ponto mais fino, e o azar persegue quem já sofre. Seu pai tinha uma ótima profissão, não deveria ter partido assim, deixando vocês dois, irmãos, órfão e sozinho. Eu olhava para o teto, com o olhar meio vago. Não importa se eu e minha irmã sofremos, minha mãe é que não deveria. Meu pai se tornou o herói do combate às drogas que ele tanto sonhava. Mas de que adiantou? Por que essa identidade de herói? Matou minha mãe. Mas o sonho de herói que ele alimentou desde criança foi realizado. Naquele instante, o ar de todo o quarto pareceu congelar, um frio cortante. Transformou-se instantaneamente em estilhaços de gelo, como se quisesse congelar minha alma. Ali o Huiyan que eu não podia ver. Ouviu tudo. No fim das contas, nosso casamento não foi porque eu a persegui implacavelmente, mas sim um plano do pai dela para protegê-la. No fim das contas, o marido interesseiro e bajulador que ela tanto desprezava. Por trás tinha uma esposa e filha com famílias destruídas. O pai era um herói do combate às drogas. Morto pelas mãos de traficantes, a mãe foi brutalmente assassinada em vingança pelos traficantes. E ela? Ela chegou a apontar o dedo para o meu nariz e me xingar, dizendo que eu era extremamente vaidoso. Querendo roubar até o mérito de salvar vidas, dizendo que eu era desprezível e sem vergonha. Pensando agora, quem era o mais desprezível e sem vergonha? A fortaleza sólida em seu coração desabou completamente. O olhar de Liu Huiyan pousou em meu rosto pálido. Ele queria dizer alguma coisa, mas no final, transformou-se em um longo suspiro. Qin Qian, velhote, eu sinto muito por você. Sua voz era pesada, como se estivesse carregando uma pedra gigante de 1000 quilos. A razão de ter escolhido você, além de você ser bom de briga, de família honesta e de caráter confiável, tinha outro motivo. Eu olhei para ele, sem dizer nada. Que motivo poderia ser? Nada além de minha vida ser barata e por acaso ser útil. Em seus olhos turvos, finalmente revelou-se um traço de vergonha difícil de expressar. Porque seu tipo sanguíneo é o mesmo de Huiyan, é o raro RH negativo. Ou seja, o chamado sangue de panda. Nem sequer levantei as pálpebras. Eu já sabia disso há muito tempo. Se não,
ele não teria me perguntado meu tipo sanguíneo tão detalhadamente. Tio Liu parece. Finalmente aliviado do último fardo, a voz também ficou rouca. Eu tive segundas intenções. Com medo de que algo acontecesse com ele, você seria considerado como nenhum. Tio Liu esfregava as mãos inquieto, como uma criança que fez algo errado. Eu sei. Isso é muito descarado para você, mas para nós, pessoas ricas, isso é muito comum. Muito comum. Quase ri. Sim. Muito comum. A vida dos ricos é vida. A vida de pessoas como nós é apenas um corpo reserva. Finalmente falei, minha voz tão calma como se estivesse falando do clima. Receber dinheiro para fazer as coisas é justo. Tio Liu, você me paga. Contanto que a coleta de sangue não me mate no local, quanto pode ser coletado? Estou disposto. Estou falando a verdade. De qualquer forma, minha vida já não vale tanto. Meu corpo quebrado pode trocar pela saúde da minha irmã. Uma infância despreocupada, vale a pena. Minha calma parece deixá-lo mais desconfortável do que qualquer acusação furiosa. No rosto do tio Liu, o remorso é ainda mais profundo. Vendo o sofrimento que você, criança, suportou antes, os pecados que sofreu, e ainda tem que suportar o olhar frio dele. Este velho não aguenta mais ver isso. Ele tirou um cartão bancário do bolso e colocou na minha mão. Fique com este dinheiro. Não recuse. Volte e faça um pequeno negócio para cuidar do seu pai. Seu corpo também precisa descansar. Eu abaixei a cabeça, olhando para o cartão na minha mão. Dinheiro é uma coisa boa. Eu preciso dele. Eu aceitarei. Obrigado, tio Liu. Liu Huiyan, na forma de alma, estava ansiosa. Ao lado, querendo interromper nossa conversa, querendo que eu não aceitasse o dinheiro. Liu Huiyan, na forma de alma, falou. Não. Se você aceitar o dinheiro do meu pai, você não pode ir embora, não pode voltar para casa. A alma de Liu Huiyan entendeu completamente. Seu pai encontrou para ele tanto um objeto de conta, quanto um guarda-costas, e também um ancestral. Salvá-lo da morte significa não apenas protegê-lo completamente, mas, quando necessário, trocar minha vida pela dele. Ele pensa que sou um cachorrinho apaixonado. Mas este produto de troca, desde o início, é o amuleto mais caro dele. Ele me deve tanto que nunca poderá pagar. Depois que o tio Liu partiu, eu apertava aquele fino cartão bancário, sentindo como se estivesse segurando um ferro em brasa. Antes que eu pudesse guardar o cartão no bolso, a porta do quarto foi aberta novamente. Achei que fosse a enfermeira, nem levantei a cabeça. Qin Qian, uma garota, com a voz embargada pelo choro. Levantei a cabeça e vi An Qingji, outra melhor amiga de Liu Huiyan. A única melhor amiga que já o aconselhou a ser melhor comigo. Ele não era barulhento como Lin Lei, ele apenas ficou ali, olhando para mim, com os olhos imediatamente vermelhos. Aquele olhar não era de simpatia, era de dor, era o tipo de dor que se sente ao ver algo querido quebrado. Meu coração deu um salto. Tudo bem. O drama sangrento desses últimos dias já passou dos limites. Vá comigo. Ele caminhou rapidamente até mim, com a voz resoluta. Não proteja mais essa ingrata. Balancei a cabeça cansadamente, com a voz um pouco rouca. Ainda não é a hora. Meu contrato ainda tem 3 meses. Faço as coisas com dinheiro. Tem que ter um começo e um fim. An Qingji ficou ansiosa e agarrou minha mão. Sua palma estava muito quente e ele estava segurando com força, como se estivesse agarrando a última esperança. Quando será a hora certa? Ele não gosta de você. Eu gosto de você. Eu gosto de homens apaixonados como você. Suas palavras caíram como uma saraivada. Ele agora é um vegetal. Por que você não desiste? Eu olhei para ele e disse calmamente, na verdade, você está enganado. Talvez eu não seja um homem apaixonado. Estou fingindo ser tão apaixonado e sentimental. Também há uma razão para isso. Não me importo, ele me interrompeu teimosamente. O que eu vejo é a sua imagem no meu coração, pelo menos agora. No próximo segundo, sinto que a temperatura ao meu redor diminuiu novamente. An Qingji não percebeu. Ela ficou na ponta dos pés e de repente se aproximou. O toque quente e suave calou minha boca, com um tipo de busca dominadora que não permitia recusa. Fiquei atordoado, minha mente estava em branco. Será que eu mexi com um ninho de loucos? 1, 2, 3, nenhum deles é normal. Uma rajada de vento violento explodiu nos meus ouvidos, fazendo os pelos da minha nuca se arrepiarem. Eu não consigo ver. Neste momento, a alma de Liu Huiyan se transformou em um fantasma furioso,
usando suas mãos ilusórias. Rasgando nós dois loucamente, tentando nos separar, mas foi inútil. Suas mãos passaram diretamente pelos nossos corpos, suavemente. Irritada, ela começou a xingar. Sua falsa melhor amiga. O que você está fazendo? O que você está fazendo com o meu marido? Não consigo ouvir esse rugido silencioso. Recobrei a consciência e olhei para mim novamente. Então, disse algo que destruiu minha visão de mundo e me deixou um pouco animado. Kim Qian, ele lambeu os lábios, seus olhos brilhando. Embora isso seja um hospital, há uma cama de acompanhante aqui. Nós dois, na frente de Huyan. Fazendo algo excitante, talvez possamos estimulá-lo a acordar. Que idiota apaixonado. Eu vou gostar de quem você não gosta, eu vou querer quem você não quer, até mesmo querer à força. Fiquei completamente atordoado. Acho que meus ouvidos estão com problemas. Que diabos? Usando essa forma para estimular um vegetal a acordar. Essa moça. Você assistiu demais aos contos de Qion Yao, fulano de tal e fulano de tal? Empurrei a Kinji para longe, não com muita força, mas com uma atitude resoluta. Saia logo. Ela ficou atordoada, com descrença no rosto. Choque e mágoa. Kim Qian, eu disse. Vá embora. Minha voz não tinha um pingo de calor. O rosto de Ankinji. Com um flash, a luz em seus olhos se apagou instantaneamente. O sangue levou embora ainda mais. Ele ficou interessado em mim, lambendo os lábios. No final, ele não disse mais nada, virou-se e saiu do quarto. O mundo finalmente estava em paz. Eu me encostei na parede, exausto, sentindo que o enredo dramático dos últimos dias foi mais do que eu experimentei nos últimos 5 anos. Eu olhei para Liu Huyan, que ainda estava quieta na cama, e um pensamento perverso. De repente surgiu. Já que estou louco a esse ponto, por que não colocar mais lenha na fogueira? Eu fui até a cama e cobri sua testa fria novamente. Comecei a massagear suas articulações. Meus movimentos ainda eram padronizados, mas as palavras que eu dizia estavam cheias de veneno. Eu me aproximei dela. Minha voz estava muito baixa, como um sussurro demoníaco, por causa da sua luz branca. Sua mão é como jade, não me deixa tocar e ainda fica brava. Seu corpo não teve nenhuma reação, apenas o monitor cardíaco batendo baixo e constantemente. Eu sorri. Eu bufei friamente e aumentei a força em minhas mãos. Você acha que eu quero cuidar de você? Se não fosse pelo seu pai me dar muito dinheiro, quem quereria tocar nessa pedra fria e dura? Já faz 5 anos, e não consigo esquentar. O ar no quarto parecia ter ficado ainda mais frio. Eu me inclinei. Meus lábios quase tocando seus ouvidos, e usei o tom mais cruel da minha vida para dizer aquela provocação fatal. Se você realmente tem habilidade, levante-se e me dê um tapa. Caso contrário, eu realmente vou embora com aquela mulher agora. Ela é muito mais entusiasmada do que você e mais sensata. No momento em que as palavras caíram, eu senti um vento uivante e violento explodir nos meus ouvidos. No vazio que eu não podia ver, a alma de Liu Huyan foi completamente detonada, extremamente furiosa. E aquela possessividade profunda até os ossos a deixou completamente louca. Você ousa. Você é meu para o resto da vida. Ela rugiu com todas as suas forças e avançou em mim, querendo me dar um tapa, querendo me destruir. Aquelas mãos fantasmas passaram pelo meu corpo sem obstáculos, mas, por engano, bateram com força em seus pais deitados na cama, onde os restos mortais foram tocados. Uma luz branca brilhou intensamente. Sua alma flutuante pareceu ser sugada de volta ao corpo por um enorme redemoinho. Drip, drip, drip. O monitor cardíaco já emitia um alarme estridente e agudo. Os galhos das árvores se agitaram loucamente. Endireitei-me abruptamente e olhei para a cama. O dedo de Liu Huyan, que sempre esteve inerte, pendurado ao lado do corpo. Na verdade, moveu-se um pouco. Pensei comigo mesmo, eu não acredito. Ela realmente vai acordar? Droga, eu não vou voltar aos dias amargos e injustos de antes, né? Fiquei tão chocado com essa reviravolta repentina que minha mente ficou em branco. Um segundo depois, voltei a mim como se tivesse levado um choque. Toquei a campainha de emergência ao lado da cama. Doutor! Doutor! Todo o andar do BIP foi instantaneamente virado de cabeça para baixo por mim. Médicos e enfermeiras entraram correndo e, após um exame frenético, todos me olharam com um olhar de milagre. O médico-chefe ajeitou os óculos, com incredulidade em seu tom. Um milagre médico. Senhor Kim, a atividade das ondas cerebrais da senhorita Liu está muito ativa.
Há sinais de despertar. Imediatamente notifiquei Liu Fu. Quando ela chegou, estava tão emocionada que quase se ajoelhou para me agradecer. Segurando minha mão, ela agradeceu repetidamente. Qin Qian. Não há palavras para expressar minha gratidão. Tio, eu te imploro, fique mais 2 meses. Espere até que Rui esteja completamente recuperada e eu lhe darei mais dinheiro, uma quantia enorme que desafia o céu. Olhei para seus cabelos grisalhos e finalmente acenei com a cabeça. 2 meses. Trocar por liberdade completa para o resto da minha vida. Esse negócio é uma barganha. Mas logo descobri. Eu concordei cedo demais. A Liu Huyan depois de acordar ficou completamente estranha. A primeira vez que ela me viu depois de acordar, não havia desgosto, não havia frieza. Em vez disso, era um tipo de olhar apaixonado que eu nunca tinha visto antes, quase derretendo-me. Naqueles olhos, havia amor e um forte senso de posse. Eu levei comida para ela. Ela não come. Marido, alimente-me. Ela pisca os olhos, sua voz é suave e doce, como se estivesse sendo mimada. Meu corpo inteiro ficou rígido. Os médicos geralmente tentam agradar o paciente. Com relutância, peguei uma colher de mingau e levei à boca dela. Ela provou um pouco, mas não engoliu. No segundo seguinte, ela de repente se aproximou, segurou meu rosto e usou a boca dela para colocar todo o mingau na minha boca. Fiquei petrificado. Ela lambeu os lábios e sorriu como um gato ladrão de corações. Retribuição. Eu a empurrei para longe abruptamente, meu rosto pálido. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Grandes lágrimas caíam, como um cachorrinho abandonado pelo mundo inteiro. Marido. Eu estava errada. Ela puxou um canto da minha roupa, chorando sem fôlego. Não seja tão frio comigo. Estou com medo. Depois disso, o que você me disser para fazer, eu farei. Tudo bem? Você pode fazer o que quiser comigo. Meu coração estava uma bagunça. À noite, ela tinha que segurar minha mão para conseguir dormir. Mais tarde, ela até deu um tapinha em sua pequena cama de hospital e me ordenou: venha, durma comigo. Não consigo dormir sem você ao meu lado. Apontei para a cama de acompanhante ao lado. Vou dormir aqui. Assim que me deitei, ela realmente destampou a colcha e saiu da cama. Sem dizer uma palavra, ela escalou minha pequena cama. Todo o seu corpo pressionado contra mim. Seu corpo quente e macio estava bem próximo a mim. Eu podia sentir claramente o subir e descer do peito dela. Fiquei completamente atordoado. O que você está fazendo? Ela encontrou uma posição confortável em meus braços, com um tom presunçoso em sua voz. Você não está ao meu lado, então vou dormir em cima de você. Veja se você ainda consegue dormir normalmente. Sinto que não sou um guarda-costas, nem uma babá. Eu me tornei uma presa. Alvo de uma bela mulher louca, que pode me consumir a qualquer momento. Qin Qian. Liu Huyan se deitou no meu peito, seus dedos deslizando levemente sobre meu rosto. Você nunca gostou de mim? Nem que seja um pouquinho. A voz dela era muito suave, como um martelo. Atingiu meu coração com força. Para terminar logo essa farsa, preciso cortar todos os pensamentos dela. Não. Olhei para o teto, a voz fria sem um traço de emoção. Nunca. Tudo o que fiz foi por dinheiro. Para cumprir o contrato que fiz com seu pai naquela época. O corpo dela enrijeceu. No segundo seguinte, minha camisa foi arrancada por ela com um puxão repentino. Rasgou. Botões voaram, as cicatrizes horríveis no peito e braço foram expostas ao ar assim. As lágrimas dela jorraram instantaneamente, como pérolas caindo de um fio rompido. Ela estendeu a mão trêmula. Você me protegeria com seu próprio corpo. Você não gosta de mim. Você me perguntaria se estou bem. Você não gosta de mim. Você cuidaria de mim dia após dia por anos. Me protegeria, toleraria todos os meus maus humores. Ela estava como uma louca. Ela se jogou nos meus braços, envolvendo-me apertado, me sufocando de dor. Você mentiu para mim. O choro dela carregava uma certeza e obsessão incomparáveis. Você gosta de mim. A pessoa que você mais gosta sou eu. Eu sei. Tudo isso você fez por mim. Qin Qian, eu te amo. Eu também te amo mais. Diante de sua confissão tão direta e apaixonada, senti-me perdido pela primeira vez. Os 5 anos de disfarce e paciência foram despedaçados neste momento. Eu disse com dificuldade, eu realmente só estava atrás de dinheiro. Uma pessoa como eu não é digna de você. Eu não ligo. Ela levantou a cabeça de repente, os olhos vermelhos ardendo com uma chama doentia. Se você não me ama, então vou te forçar a me amar. Ela segurou meu rosto.
e me beijou ferozmente. Não foi um beijo leve, foi uma mordida. Sua língua abriu meus dentes de forma dominadora, com uma possessão e loucura implacáveis. Conquistando meu interior, fui beijado por ela quase até a asfixia, minha mente ficou em branco. Essa mulher realmente enlouqueceu. A doença de Liu Huyan está ficando mais grave a cada dia. Ela pediu aos guarda-costas para trazerem o vestido de noiva e os presentes que ela havia encomendado. Aqui neste pequeno quarto de hospital, Qin Qian, vamos nos casar de novo. Ela estava vestindo um vestido de noiva branco, sentada na cama do hospital, sorrindo satisfeita e obsessiva. Desta vez, estou disposta a me casar com você. Estou olhando para aquele terno preto bem cortado. Meu couro cabeludo está dormente, não posso evitar você. Ela estalou os dedos, 2 guarda-costas com 1,90 m de altura, fortes como ursos. Um à esquerda e outro à direita atrás de mim. Por favor, troquei para aquele terno. Sob a supressão da força absoluta, fui forçado a realizar um casamento ridículo no quarto do hospital com ela. Ela esperou alguns segundos, abriu os olhos de repente e segurou meu rosto diretamente. Mordeu com força a ponta da língua com um gosto sangrento, agitando loucamente. Sinto que estou prestes a ser engolido por ela. Naquele dia 6, pensei que finalmente poderia me libertar. Arrumei a bagagem para ela o mais rápido possível e me virei para sair. Aonde você vai? A voz dela veio de trás, fria como gelo. Eu não olhei para trás. O contrato acabou. Devo ir. No segundo seguinte, aqueles 2 guarda-costas apareceram na minha frente novamente. Como 2 montanhas, eles me ergueram um à esquerda e outro à direita, diretamente me. Por favor, entrei no banco do passageiro do carro. Clique. Um som, a porta do carro trancada, uma corda forte. Amarrou minhas mãos firmemente na frente do meu corpo. Eu me tornei completamente o peixe na tábua de cortar. Liu Huyan sentou-se no banco do motorista, olhando para mim pelo espelho retrovisor. Ela me deu um sorriso encantador, aquele sorriso doce e estranho. Marido. Vamos para casa. O carro ligou lentamente. Enquanto dirigia, Liu Huyan fez uma lavagem cerebral em mim. Não pense em fugir. Nós pegamos a certidão de casamento. Você é meu para o resto da vida. E não pense em ir atrás daquela vadia, Ankinji. Ela não merece tocar em um fio de cabelo seu. Meu coração subiu à garganta, mas não por causa de suas palavras, mas por causa de seu óbvio. Ainda habilidade de direção inexperiente. O carro fez várias manobras arriscadas na estrada, quase. Raspa no carro ao lado, não dirija. Gritei apavorado. Você acabou de se recuperar, sua reação é lenta, deixe o guarda-costas dirigir. Tenho medo de morrer. Não vou, marido. Minha técnica. Sua voz não havia terminado quando, bum! Um estrondo alto. O carro perde o controle e bate violentamente na beira da estrada. Uma grande árvore. No momento do impacto, quase que instantaneamente, usei meu corpo amarrado para protegê-lo desesperadamente. Usei minhas costas para suportar à força o impacto do volante e do painel. A cabeça dele bateu pesadamente no meu peito. Uma dor intensa veio das minhas costas. Doeu tanto que fiz uma careta. O mais terrível é que senti um forte cheiro de gasolina, e o pé dele ainda estava pressionando o acelerador com força, o motor girando loucamente em marcha lenta. Solte o acelerador! Gritei com toda a minha força. Você quer que morramos juntos? Mas ele parecia ter desmaiado, caído sobre mim sem se mover. O vidro traseiro estilhaçou-se com um estrondo, incontáveis fragmentos perfurando minhas costas. Que droga! A missão quase terminou e ainda tenho que me machucar de graça. O carro dos guarda-costas atrás finalmente chegou, e um grupo de pessoas abriu a porta do carro freneticamente. Eles correram para verificar a situação de Liu Huyan. Aproveitei essa confusão. Lutei para me libertar das cordas e rolei para fora do carro. Não me importei com a dor intensa nas minhas costas. Imediatamente peguei meu celular e disquei para o pai de Liu. Assim que a ligação foi atendida, eu quase implorei chorando. Sua preciosa filha está louca. Eu quero o divórcio. Imediatamente. Agora. Desta vez eu salvei a vida dela de novo. Estamos quites. Você tem que me ajudar. Apresentei aquele único plano que pode me livrar completamente dessa mulher louca, morte simulada. Anuncio publicamente que morri neste acidente de carro, queimado até as cinzas, todas espalhadas no mar. Me dê algum dinheiro e me deixe desaparecer completamente. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio, seguido por um suspiro extremamente cansado. Tudo bem, Xiao Qian,
eu estou em dívida com você. 2 anos depois, Sushi, eu peguei aquele pagamento de indenização dado pelo pai de Liu e abri algumas pequenas lojas, tornando-me um gerente ausente. Meus irmãos e irmãs cuidam disso, a doença da minha irmã já passou e agora ela pode me ajudar a administrar. Minha sobrinha, King Yao, também já está na escola primária, linda como uma boneca de porcelana, mas um pouco grudenta demais comigo. No fim de semana, levei-a para passear no shopping e passamos por uma máquina de garras. Ela não conseguia mais andar, gastou mais de 10 moedas e nem sequer tocou no pelo de uma boneca. Ela estava tão ansiosa que bati os pés, abraçou minhas pernas e começou a implorar: "Pequeno pai, me ajude a pegar uma, eu te chamo de pai. Você pode me ajudar a pegar uma, por favor? Pai, me pegue uma." Dei um tapinha na cabeça dela. "Não me chame assim, está confundindo as gerações." Então, coloquei 3 moedas, e rapidamente, peguei a maior boneca. Orgulhosamente entreguei a boneca a ela e, ao virar a cabeça, o sorriso no meu rosto congelou instantaneamente. Não muito longe, uma figura familiar estava me encarando fixamente. O olhar era direto, como se quisesse me comer, era Liu Huyan. Senti-me culpado por um segundo, imediatamente peguei minha sobrinha e fugi sem olhar para trás. Naquela noite, para comemorar o lucro deste trimestre, comemos espetinhos e bebemos. Levei meu irmão Wen Yang para lavar os pés no clube, enquanto Wen Yang desfrutava do serviço da técnica. Ele me deu um joinha. "Xiao Qian, você é incrível. Eu pensei que você realmente tinha sido transformado em um cachorrinho por aquela mulher, mas não, você estava se preparando em segredo. Ganhando muito dinheiro, eu te reconheço como meu irmão, ganhando dinheiro. E não se esquece de me ajudar, de agora em diante, quem você mandar atacar, eu ataco." Nós dois estávamos nos gabando, quando saímos da casa de banhos para os pés, fomos bloqueados por vários carros de luxo pretos. A porta do carro se abriu e uma figura vestindo um casaco de vento preto e botas pretas saiu. Suas pernas estavam cobertas por meias pretas, e as longas pernas sob a saia curta preta eram ofuscantemente brancas na noite. Liu Huyan, seus olhos estavam frios e quentes, doentios e loucos. Caminhando em minha direção passo a passo: "Qian, faz tempo que não nos vemos." Fui acordado novamente por 5 guarda-costas de tamanho e altura. Não estavam na mesma dimensão que eu. Eu estava deitado em uma cama grande e macia, e havia um toque frio e escorregadio no meu pulso. Olhei para baixo. Minhas mãos estavam firmemente amarradas à cabeceira com um par de meias pretas. Liu Huyan estava sentada na beira da cama, com as pontas dos dedos deslizando pela minha bochecha, lambendo os cantos da boca. "Você já não estava morto." Ele se inclinou e riu suavemente no meu ouvido. "O quê? Seu irmão assistiu a um anúncio de 15 segundos e ressuscitou você." Minha garganta estava seca. Fique calmo, fique calmo." Ele riu ainda mais loucamente. "Estou procurando por você há 2 anos. Estou ficando louco de tanto sentir sua falta." "Como você quer que eu fique calmo?" Ele me disse que seu único prazer nesses 2 anos foi mandar o casal de canalhas Jimin e Lin Hoi para um hospital psiquiátrico, torturando-os de maneiras diferentes todos os dias. Então, a conversa mudou repentinamente. Seus olhos instantaneamente se tornaram perigosos. "Você tem vivido muito bem nesses 2 anos, esposa, filhos e uma cama quente. Sua filhinha aprendeu a te chamar de pai." Eu estava apavorado. Apressei-me em explicar: "Essa é minha sobrinha, filha da minha irmã." Ela estendeu a voz de repente, como se tivesse percebido. "É sua sobrinha", eu pensei. "Você estava secretamente tendo uma filha pelas minhas costas." O mal-entendido foi esclarecido e eu dei um suspiro de alívio. Mas ela de repente se inclinou e rasgou minhas roupas. Seus dedos tocaram as 3 cicatrizes desbotadas no meu peito, a respiração quente soprando no meu ouvido, 3 grandes cicatrizes de faca, para pagar dívidas. Eu vou ter 3 primeiro, 3 facas por 3 vidas, cicatrizes palacianas. Vamos começar esta noite. Eu implorei apavorado. "Espere. Eu não estou pronto. Espere eu comer alguns rins primeiro." Mas ela sorriu. Ela se jogou inteira em cima de mim, sussurrando 2 palavras no meu ouvido: "Não posso esperar."